Em algum momento da vida, eu achei que o Vasco seria campeão brasileiro desse ano invicto. Voltamos à realidade, o time perdeu ontem para o Bragantino, não será dessa vez. Agora é juntar os cacos, já que sábado tem partida pela frente, um clássico com o Fluminense. Vamos falar muito sobre o jogo de ontem contra o Bragantino, essa derrota por 2-1, e também vamos trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante, e eu conto demais com a sua audiência. E antes, um recado da 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você ainda não fez o cadastro da 1xBet? É fácil e simples. No primeiro comentário fixado desse vídeo vai ter um link. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. E você vai ter a sua primeira aposta dobrada e ainda vai ter um bônus de R$3.000 para ajudar você a fazer apostas esportivas com a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira. O Vasco jogou ontem, vamos falar muito sobre isso, mas antes pedindo para você fazer o seguinte. Você que ainda não é inscrito no canal, estamos pertinho de bater 240 mil inscritos, então faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo no canal, é de graça, se inscreva no canal, aciona também o sino das notificações, deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o canal Atenção Vascaínos com o seu Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Olha, hoje está recheado e promete deixar você muito bem atualizado. Falando um pouquinho de ontem, o Vasco à noite em Bragança Paulista jogou contra o Bragantino, segunda rodada do Campeonato Brasileiro e olha, saiu derrotado da partida. O Vasco até que teve uma boa partida, você está vendo fotos do jogo aí na tela, começou perdendo no primeiro tempo, uma falha bizonha do goleiro Léo Jardim, sobrou para o jogador do Bragantino que abriu o placar. O Vasco no segundo tempo voltou com 3 modificações, foi para frente e conseguiu empate através de um grande lance que o Ryan tocou para o David, que na área rolou para o Verratti fazer o gol de empate do Vasco. Tudo levava a crer que o Vasco poderia até virar a partida, mas aí o Vitinho, atacante do Red Bull Bragantino, acertou um chute de fora da área, a bola resvalou na cabeça do Maicon e encobriu o goleiro Léo Jardim, dando os números finais da partida, Bragantino 2, Vasco 1. O técnico Ramon Dias, após o jogo, analisou assim essa derrota do Vasco. En el primer tiempo, por ahí ellos fueron un poquito más intensos, sin crear tantas situaciones, pero fueron más intensos que nosotros. En el segundo tiempo creo que reacomodamos un poco las piezas y se vio otro Vasco. Y si notás en el primer gol fue un gol medio desafortunado, no con mucha creación, sino que un gol medio raro, medio difícil. Pero después Vasco reaccionó, tuvimos una actitud increíble, lo fuimos a buscar, lo presionamos, lo atacamos bien, le creamos situaciones. Incluso llegamos al gol con, me parece que una muy buena jugada, muy buena creación. Yo creo que estamos analizando bien que Vasco va creciendo, está creciendo en su forma, en su estilo. Nosotros estamos contentos porque hemos competido realmente muy bien. Creo que en el segundo tiempo, a lo último, nos faltó un poco de tenencia, un poco de juego para mantener esse ataque que tenían ellos. E todas as vezes que o Vasco joga no dia seguinte, claro, tem análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante do meu parceiro Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou desse jogo? Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Um dia de frustração. O Vasco ontem poderia perfeitamente ter pelo menos empatado contra a equipe do Red Bull Bragantino. E olha, um pouquinho mais poderia até ter vencido o jogo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Vasco acabou sendo derrotado. Numa partida que logo no início o Vasco entrou muito apático. Entrou realmente numa rotação bem abaixo e logo no início acaba levando o gol numa falha individual do goleiro Léo Jardim. Algo raro de acontecer, que infelizmente ontem foi o dia. Depois o Vasco até conseguiu aí equiparar as ações, até teve oportunidade já no primeiro tempo de empatar a partida.
No intervalo do jogo, o técnico Ramon Dias fez algumas alterações na equipe. João Vitor sentiu aí uma questão no joelho, acabou saindo para a entrada do Maico. No meio de campo, Matheus Carvalho, que levou um cartão bobo no primeiro tempo, foi sacado, Zé Gabriel veio jogar na frente da zaga, com o Sforza jogando um pouquinho mais pelo lado esquerdo. E lá na frente, talvez a principal alteração, saiu o Rossi e acabou entrando o Ryan, que participou efetivamente do lance aí de empate do Vasco, em que ele puxa um contra-ataque, coloca o David na frente e o David acaba colocando para o Verratti. Infelizmente, depois do empate, o Vasco não conseguiu ser efetivo para virar e acabou levando um gol num lance que eu vou falar para você, uma moleza do Galdames e do Paulo Henrique na marcação do Vitinho, dois jogadores que já estavam muito desgastados fisicamente e infelizmente parece que o Ramon Dias nem o Emiliano não tiveram essa percepção de sacar esse jogador. Depois que o Vasco leva o segundo gol, aí ele vai pro tudo ou nada, acaba sacando aí o Galdames, coloca o Cleiton lá na frente, mas daí já era tarde, o Vasco não conseguiu. Sentimento de frustração. Era um jogo que o Vasco, pelo que jogou, merecia até sair com um ponto. Nada de terra arrasada, mas algumas coisas ficam claras, como o elenco precisa de alguns reforços e o Ramon Dias também precisa fazer alguns ajustes. Algumas posições na equipe do Vasco estão bem abaixo. A lateral direita, que eu no começo do ano falava que o Vasco estava muito bem servido, hoje eu não sei mais o que fazer. Cada um que joga ali pelo aquele lado direito acaba apresentando um futebol bem abaixo. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E como vai acontecer em todos os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, vai ter sempre alguém do canal Atenção Vascaínos nos estádios. Ontem foi Joel Silva, e quem ajuda muito nessa questão é você que está aí do outro lado através do Live Pix. Você está vendo o QR Code aí na tela? Ajude o canal Atenção Vascaínos nessa cobertura dos 38 jogos, a jornada do AV. Você passa o seu celular nesse QR Code, vai ter também um link na descrição desse vídeo. Clica, você vai abrir um site, coloca o seu nome, a sua mensagem e o valor a partir de R$3 você ajuda nesse projeto Live Pix do canal Atenção Vascaínos. E o Joel Silva, ajudado pela rapaziada, esteve em Bragança Paulista e fala agora detalhes importantes sobre essa derrota do Vasco, bastidores após a partida. Conta pra gente, Joel. Um abraço pra você e pra toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. O Vasco, infelizmente, conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Aqui no estádio Nabi Abichedi, acabou perdendo para o Red Bull Bragantino por 2-1. Saiu atrás, foi buscar um empate com o Verratti, mas no finzinho acabou tomando o gol do Vitinho. Uma infelicidade, a bola acabou desviando no Maicon, encobrindo o goleiro Léo Jardim. Agora o Vasco não tem tempo para lamentações, afinal de contas, volta a campo no próximo sábado, clássico importantíssimo contra o Fluminense no Maracanã. E pelo que o Ramon Dias falou na coletiva, a presença de Payet é praticamente zero. Ele disse que o jogador está se recuperando da lesão no joelho, mas aí faltariam mais 2 semanas. Então, ele podendo jogar aí, tendo essa expectativa para que ele esteja 100%. Portanto, lá para o final do mês, para o jogo contra o Criciúma, em São Januário. Ele disse que o futebol brasileiro é muito intenso, né? Então não dá para jogar meia bomba. E vale lembrar que isso tem acompanhado o elenco do Vasco já nesse início de Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Zé Gabriel ficou de fora da partida contra o Grêmio por conta de uma fadiga muscular. E ele jogou diante do Red Bull Bragantino, entrando no segundo tempo.
O Vasco está em Atibaia, ainda realiza um treinamento antes de voltar ao Rio de Janeiro. Então a chegada está prevista de fato para esta quinta-feira, mas antes vai ter um treinamento em Atibaia. E aí na sexta-feira, aí sim, o Vasco vai ter um dia de treinamento mais intenso, visando a partida contra o Fluminense. Então o Vasco hoje faz aquele treino regenerativo, onde os titulares vão ficar mais numa academia, um treino leve, aí os reservas não, até vão trabalhar com bola, e aí o retorno ao Rio de Janeiro. Na sexta-feira, único treino pronto para essa partida, esse clássico importantíssimo diante do Fluminense. Vale lembrar o seguinte, o Ramon Dias diante do Flu ainda não perdeu, está invicto. Ano passado, no Brasileirão, venceu o Fluminense por 4-2 no estádio Newton Santos. E no Campeonato Carioca, empate em 0-0, no qual o Vasco foi muito superior ao tricolor. Então é isso, Vasco, 2 rodadas no Brasileiro, 1 vitória, 1 derrota e agora o clássico diante do Fluminense no Maracanã, no próximo sábado, é claro, com transmissão do canal Atenção Vascaínos. Um abraço, Emerson. Eu me despeço por aqui. Estou voltando para o Rio, né? Estou na estrada, né? Quando você estiver acompanhando esse vídeo, voltando para o Rio, eu que estive aqui em loco, no Nabi Abichedi, diretamente de Bragança Paulista. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento da Tornado Têxtil. A Tornado Têxtil é uma loja em Nova Friburgo que vende matéria-prima para você fazer confecções, por exemplo, de moda íntima masculina, feminina e fitness, e ganhar um bom dinheiro. Entre em contato com a Tornado Têxtil, o endereço dele está aqui embaixo. Siga a Tornado Têxtil também no Instagram para saber dicas importantes. Tornado Têxtil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E ontem tivemos muitos jogos importantes. Você está vendo aí os resultados na tela dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que começou na terça-feira com a derrota do Fluminense para o Bahia por 2-1. E ontem, com esses resultados, agora você está vendo a classificação. O Vasco, nessas 2 rodadas, 1 vitória, 1 derrota, 3 pontos, ocupando a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. E hoje vamos ter mais uma partida. O Botafogo vai jogar às 9h30 da noite contra o Atlético Goianiense. Vai ficar uma partida pendente dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro para fechar essa classificação da competição nacional. E por falar em competição nacional, ontem foram sorteados os confrontos da terceira rodada da Copa do Brasil e olha, o Vasco tem um adversário complicado pela frente. E quem traz todos os detalhes, porque esteve na sede da CBF, é ele, Marco Vasconcelos. E aí, Marquinhos, conta detalhes pra gente, porque parece que até um dirigente do Vasco esteve presente e você conversou com ele. Conta aí, Marquinhos, bom dia! Fala, Emerson, amigos do Bom Dia Gigante. Estou chegando aqui para a gente falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, terceira fase, que aconteceu ontem à tarde na sede da CBF, ali na Barra da Tijuca. Acompanhamos tudo, o Vasco foi representado através do CEO Lúcio Barbosa, que chegou bem antes do início do sorteio e viu o Vasco ter como adversário na próxima fase da Copa do Brasil o Fortaleza. Jogos no mês de maio, primeira semana e terceira semana, e é claro que depois é uma expectativa também grande para o mando de campo, e na avaliação do Lúcio Barbosa, ele conversou conosco aqui no canal Atenção Vascaínos, trouxemos também durante ontem o nosso pré-jogo, antes da partida contra o Bragantino. Ele considerou que decidir em casa foi importante para o Vasco. Foi legal para o Vasco, ficou de bom tamanho assim, porque o primeiro jogo será na Arena Castelão e o segundo jogo, portanto, a definição do classificado será aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Vasco e Fortaleza, portanto, duelam na terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, o Lúcio Barbosa conversou rapidamente com os jornalistas, analisou essa questão do confronto. Sobre contratações, ele perguntado, falou, vamos ver, até porque o prazo é até sexta-feira, até amanhã, está bem curto, eu acredito que o Vasco não consiga trazer ninguém mais. Ele deixou no ar isso aí. Sobre a situação do Pedrinho, e 777 disse que é normal, pessoas que gostam do clube, que tentam melhor, deu aquela fugida também um pouco na resposta. Então essa foi a tônica do lado do Vasco, do sorteio ontem na CBF, que definiu o adversário da terceira fase da competição. Vasco já passou pelo Marcílio Dias, passou pelo Água Santa nos pênaltis, num sufoco tremendo, e agora terá o Fortaleza. O Vasco estava no pote 2, já esperava ser um adversário mais complicado, poderia ser Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo, Botafogo, Fluminense,
Palmeiras, tinha a possibilidade também do Ceará, do Atlético Goianiense, Cuiabá, equipes teoricamente seriam mais fáceis, mas pintou o Fortaleza. Vasco que no ano passado, pelo Brasileirão, perdeu na Arena Castelão, ainda com o Barbieri, teve até chance de ganhar o jogo, ter o melhor resultado, e em São Januário um jogo muito duro, decidido pelo Payet, aquele golaço com o pé esquerdo. O Vasco venceu o Fortaleza ali já com o Ramon Dias. Então, Vasco e Fortaleza, terceira fase da Copa do Brasil. Houve a definição ontem. Valeu, Emerson. Um abraço a todos aí do Bom Dia Gigante. Valeu, Marco Vasconcelos. Eu vou trazer mais um recado importante. É da Pompador, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar, por exemplo, perfumes importados, relógios e joias. E você acerta no presente para a pessoa que você gosta com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Tá aqui o endereço da Pompador aqui na tela. Siga a Pompador no Instagram, que é muito importante. Você vai ter dicas importantes. E olha, na segunda-feira vamos ter um sorteio muito legal com a parceria com a Pompador aqui no canal Atenção Vascaínos. E agora quem vai chegar aqui nesse Bom Dia Gigante é Flávio Dias, que vai falar sobre o reforço do Vasco, que já chegou, e a janela que fecha amanhã. Será que podemos ter novidades? Conta pra gente, Flávio. Bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. A expectativa hoje pela entrada no BID, no Boletim de Registros da CBF, do volante Hugo Moura. O jogador que chegou na última terça-feira ao Rio de Janeiro, fez os exames médicos, foi aprovado e havia uma expectativa de que ele pudesse já entrar com o registro oficial, mas alguns imbrólios jurídicos, algumas situações envolvendo documentos ainda faltavam, mas o Departamento de Registros do Vasco tem a expectativa de que o atleta até amanhã possa estar regularizado. Hugo Moura, que é um jogador que foi citado pelo técnico Ramon Dias na coletiva logo após o jogo de ontem contra o Bragantino, inclusive fazendo uma comparação que muitos não concordaram, de que ele seria um substituto para Paulinho ou Jair, já que o Hugo Moura é um jogador com outra característica completamente diferente. Mas Ramon também destacou que é um jogador que ele gosta, por ter esse estilo muito posicional, esse estilo de um jogador mais até argentino. O Hugo Moura, se estiver ok, dependendo aí da liberação no BID, estando também fisicamente, e está, porque jogou inclusive as finais do Campeonato Paranaense, que o Atlético foi campeão diante do Maringá, estando bem fisicamente, pode até ir para o jogo. A não ser que Ramon Dias queira dar um pouco mais de treino e entrosamento do jogador. Mas como há uma urgência, há uma necessidade, o meio-campo ontem não foi tão bem, muito pelo contrário, o meio-campo ontem foi destoante, Matheus Carvalho foi substituído, Galdames e Esforza tiveram partidas irregulares. Enfim, desta forma o Hugo Moura pode ser uma novidade. Lúcio Barbosa, que falou ontem ao companheiro Marco Vasconcelos, que já tocou no assunto, sobre questão de reforços, porque a janela termina amanhã, dia 19 de abril. Disse Lúcio na saída da CBF, claramente, a reportagem do canal Atenção Vascaínos. Olha, quem sabe? Eu obtive essa informação na última terça-feira e informei no News de que uma fonte de dentro do departamento de futebol também me disse: provavelmente não vai vir ninguém. Mas provavelmente não quer dizer não. O Vasco trabalha em bastidores. O problema maior é a premência de tempo. E também a questão de grana. Afinal, o Vasco investiu aí 2 milhões de euros no Hugo Moura. Teria que trazer um jogador por uma condição diferente. Vamos esperar. Os scouts trabalham, Ramon Dias quer, e a 777 prometeu que pelo menos iria atender os pedidos do treinador. Ficou bastante claro que do meio para frente o Vasco realmente precisa de reforços, apesar de uma atuação muito ruim ontem da lateral direita com o Paulo Henrique e da falta de confiança no Puma Rodrigues. Mas se vier algum jogador, é do meio para frente. Para trás não vai ser contratado mais ninguém. Quem jogar contra o Fluminense, quem estiver liberado para o jogo do Fluminense, vai estar com o time até o final do primeiro turno, porque aí sim, depois em julho, no início do segundo turno, começa a nova janela. De agora até o final do primeiro turno, quem jogar é quem vai segurar essa barra, porque reforços não poderão mais vir a partir do sábado. Valeu, Emerson, um grande abraço, a gente se vê logo mais no News. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você achou da partida de ontem? Comenta aqui embaixo quem foi o melhor jogador do jogo, quem foi o pior jogador. Comenta aqui embaixo que a sua participação é muito importante aqui nesse Bom Dia Gigante. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aciona também o sininho das notificações,
deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe porque você ajuda muito. Copiando o link e jogando lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faz esse vídeo chegar a todos os vascaínos que você conhece. E também siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. E claro, nosso segundo canal, o Ave Mais. Ainda não conhece, nem sabia que o canal Atenção Vascaínos tem um segundo canal? Isso mesmo, é o Ave Mais. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque está muito bacana, uma resenha feita pelo nosso Jean Faísca. E olha, ontem teve uma transmissão muito bacana também desse jogo entre Vasco e Bragantino, lá no Candinho, lugar onde o Vasco foi fundado, foi reaberto nessa semana e teve uma transmissão com cobertura do canal Atenção Vascaínos. Nosso Sérgio King esteve lá e para fechar esse Bom Dia Gigante, eu vou colocar aqui um vídeo da rapaziada assistindo e comemorando o gol do Verratti. Uma pena o Vasco ter perdido, mas a galera esteve presente lá no Candinho. Confere só. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!